faz a confiança do Caio Jorge. Inclusive, Pedrão, vamos falar aqui, Pedrão. Vamos falar aqui que nós colocamos o Caio Jorge como um acerto. Vamos ver se a Amanda mudou. Injusto, né, Amanda? Mas assim, o Caio Jorge, essa confiança. Olha o homem aí, peraí, desculpa, Amanda. Porque o homem chegou, o caramujo, meu querido. Antes da Amanda trazer a análise sobre o Caio Jorge, só te dar um bom dia. E comemorou muito essa vitória do Cruzeiro aí sobre o Flamengo. Um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, Patrick, Amanda, Pedro, Baú, galera do chat, vocês estão vendo pela voz aí que eu não tô, não é por ter comemorado muito a vitória do Cruzeiro, eu acho que não, viu, gente, mas eu tô derrubado aí, uma gripe vacaiada, febre, enfim, estou no erro, tá? Peço desculpa aí, Patrick, obrigado por segurar a onda, Baúzinho também, valeu demais aí, gente. Mas vai lá, Amanda, fala do Kai Charge aí, porque foi bom demais, né, gente? Apesar dos pesares, foi maravilhosa essa vitória. Pedro Torres, você sempre esteve certo. Não é aposta, é acerto. Pois é, eu quero estar mais errada mais vezes, né? Ou melhor, quero estar errada mais vezes, porque eu acho que o Caio Jorge vem mostrando pra gente esses acertos, né? Porque é um jogador que cobrávamos muito dele nessa temporada 2025. Teve um bom momento em 2024, apesar de algumas oscilações, mas em 2025 vem acontecendo algo que deixa ele como titular dessa equipe do Cruzeiro e acaba até forçando um pouco da questão da presença do Gabigol nos jogos, ter a concorrência, pelo menos na minha visão, com o Matheus Pereira e não com o Caio Jorge. Porque a gente já viu que em diversos momentos, na ausência do Matheus Pereira, vem a entrada do Gabigol. Acho que isso é uma afirmação do Caio Jorge dentro daquilo que enxerga o Leonardo Jardim para o melhor do Cruzeiro. Mas sim, é um atleta que vem mostrando capacidade técnica, mostrando recurso. Muitas vezes eu tinha um olhar diferente ao Caio Jorge pelo estilo de jogo do Caio Jorge, porque ele não costumava ser esse jogador do drible, né, da questão do refino técnico para definir, mas ele tem mostrado capacidade para isso também. E quando você começa um jogo da maneira que começou o Cruzeiro, fazendo a pressão e tendo o Caio Jorge como um jogador decisivo para aquele momento, né, sendo letal, uma boa partida, uma boa visão de jogo também, e isso é ótimo. Acho que faz com que o planejamento do Cruzeiro sobressaia ao planejamento e à estratégia da equipe do Flamengo. Então, que bom. Se atacante precisa de confiança e precisa também de jogadores que possam servir, acaba ele encontrando dentro do Cruzeiro exatamente isso, né? Bons passes, boas assistências e também a confiança necessária para se manter titular e ajudar a equipe do Cruzeiro. Aqueles dois chutes que o Caio Jorge deu no jogo é chute de cara que tá muito confiante, cara, que tá com a confiança no talo, assim, porque ele já tinha feito, né, contra o Vila Nova, mas, assim, impressionante como que ele tá sentindo que tudo que ele fizer vai dar certo, né? E não é só a Amanda, o Caramujo, que tá no erro com o Caio Jorge, não, que eu também tava, viu? Eu achava, eu não tava botando muita fé nele, não. E o cara tá editado, meu filho. O cara tá todo 99. Da onde ele tá chutando, a bola tá indo no gol. E assim, quanto mais jogador a gente conseguir recuperar, melhor, né? Porque o Cruzeiro fez investimentos pesados aí, né? Na última janela, na penúltima também. Então, se a gente puder recuperar o Wallace também, vai ser ótimo. E assim, o Caio Jorge, ele tá jogando assim bem acima mesmo do que eu esperava. E era um jogador que, para mim, eu não queria. Eu tinha dificuldade de ver até ele jogando junto com o Gabigol, assim, tipo, é, por mais que ele fosse a característica bata, eu achava que o Gabigol ia estar muito mais à frente, né, do que o Caio Jorge. Então, assim, pô, grata surpresa. E é aquela coisa, quando a gente erra e o Cruzeiro é que se beneficia, né, pô, bom demais que a gente erre mais vezes nesse sentido, né. O problema é quando a gente fala que vai dar errado e dá mesmo, aí é foda, né. E o Caio, ele tem assim um perfil muito interessante e por isso eu tinha expectativa nele, é que é um atleta muito jovem ainda, e eu já destaquei até algumas vezes aqui na Samuca TV.
quando a gente ouve falar de isso, é um fenômeno que tem acontecido muito no futebol, porque os atletas têm despontado cada vez mais jovens. Então a gente passa a ouvir deles ali enquanto eles estão nos 16, 17 anos. E aí, quando é o caso do Caio Jorge, né, que está ali já beirando os 23, você acha que o atleta é um atleta velho, digamos assim, vivido no futebol. E não, o Caio Jorge é um jogador muito novo, é um jogador que foi para a Europa muito cedo e passou ali, né, quando ele estava lá na Juventus, por um período muito ruim, ele acabou sofrendo uma lesão no joelho, e isso acaba também dificultando o processo de evolução dele como um jogador profissional, e aí quando ele vem para o Cruzeiro, ele passa um momento de recuperação. Um jogador que foi ali se adaptando fisicamente, tecnicamente, e é um cara de muita velocidade na hora de se desmarcar. Quando ele pega essa bola na arrancada, né, ele de frente para o zagueiro, e aí o zagueiro tem que escolher, ele defende o Caio Jorge, dá o bote no Caio Jorge para roubar a bola, ou ele defende o espaço. Foi o que o Léo Pereira tentou fazer. Acho que o Léo Pereira tentou ao máximo segurar a jogada para ver se alguém conseguia chegar para desarmar o Caio. Quando não consegue, aí ele decide talvez travar ali para poder iniciar um movimento de desarmar o Caio. O Caio corta ele, finaliza muito bem. Depois, a finalização do Caio no lance que o Rossi acaba defendendo, eu acho que foi ainda mais bonita, mas o Rossi teve ali a felicidade de, já passando da bola, conseguir resvalar nela. Então, eu gosto muito do estilo de jogo do Caio Jorge, combina com o Gabigol, combina também com o Matheus Pereira, né, de uma forma um pouco diferente. O Matheus Pereira talvez seja o cara de dar mais o passe, de pifar ali o Caio Jorge, e o Gabigol é mais o cara, às vezes, de se movimentar. Ele até deu o passe no gol contra o Vila, mas de se movimentar para gerar o espaço para o desmarque do Caio Jorge. Então o Cruzeiro tem ali variações. Eu vejo muita gente, e eu concordo com o que a Amanda disse, quando o Gabigol ele foi o substituto do Matheus Pereira naquele jogo, mas ele foi o substituto numa formação diferente e com características diferentes. Não é que a Amanda quis dizer, e eu provavelmente sei disso porque a Amanda conhece muito de futebol e ela estuda muito, né, até para que a galera também tenha noção, que assim, o Gabi ele não entra como 10 no lugar do Matheus Pereira, ele entra como um segundo atacante. Então o Cruzeiro coloca o Gabigol para substituir o Matheus e altera a forma de jogar. É um time com uma outra plataforma, digamos assim. A gente viu um Cruzeiro muito mais numa espécie de 4-4-2 no jogo contra o Vila, com o Gabigol sendo esse segundo atacante. E aí, quando o Leonardo Jardim fala isso, né, que ele vê o Gabi como um segundo avançado, e o Gabigol dá aquela declaração, né, que ele fala que ele é um atacante carente, que ele gosta de jogar, ele precisa sempre de uma dupla. Então, ele substitui o Pereira, mas com uma característica diferente. Então, o Cruzeiro muda. E eu acho que isso é interessante, porque nem sempre a gente vai ter o Pereira, né? O Pereira pode ficar suspenso, o Pereira pode ser preservado, mas também nem sempre a gente vai ter o Gabriel. Nem sempre o jogo vai ser propício para o Gabriel iniciar. O jogo de ontem, eu até vi quando saiu a escalação, muita gente questionando, né? O Gabriel foi bem contra o Vila e vai para o banco. É porque o jogo de ontem ia exigir muito do Cruzeiro de pressionar mais alto, de ter ali mais jogadores no meio-campo. O Baú falou sobre isso num momento. O Flamengo tem um volante que, assim, no futebol brasileiro, para mim, é um dos melhores, né? Um dos melhores primeiros volantes, assim, combate, saída de bola, que é o Eric Pulgar. E o Cruzeiro conseguiu minar isso. O Léo Ortiz, que é um zagueiro que constrói muito bem, teve dificuldade. Muito por conta dessa formação do Cruzeiro, com vários jogadores de meio, com vários jogadores com capacidade de pressionar. Então, acho que o Gabi ele vai estar muito mais para o Cruzeiro em contextos como o jogo contra o Vila, que tem ali o Cruzeiro mais posse, que a defesa talvez está mais recuada e você precisa desse cara que faz o movimento de receber a bola próximo dos meias para poder justamente trazer um cara na marcação dele, que foi algo que aconteceu. Se a gente vê o gol do Cruzeiro, o segundo gol contra o Vila, a movimentação do Gabigol de receber essa bola de frente gera um espaço para o Caio Jorge fazer aquele desmarque. Então, gosto muito de todos esses jogadores aí citados. Estou bem feliz com a afirmação do Caio Jorge e confesso que eu já estou começando a ficar com medo, porque o Caio ainda tem idade para voltar ao futebol europeu, ele tem um perfil que o futebol europeu gosta, e aí quando a gente percebe umas movimentações de mercado, né? As principais equipes do futebol europeu, elas têm pegado os atletas mais jovens. E aí as equipes ali, talvez intermediárias, ou que estão ali crescendo, né, dentro da competição, acabam precisando de olhar para esses atletas,
como o Caio Jorge, que bateu na Europa, talvez por uma questão de idade, de adaptação, não conseguiu, volta ao futebol sul-americano, se desenvolve, termina ali sua formação, e aí essas equipes acabam podendo buscar o Caio Jorge. Então eu torço muito para que o Cruzeiro cuide de tudo isso, porque é um jogador que tende a ser muito importante para o Cruzeiro no restante do ano. E brincadeiras à parte, assim, a gente fala dessa questão do Caio Jorge, a afirmação, são discordâncias legais e o Baú e a Amanda resumiram muito bem. Se a gente errar para o bem, né, igual eu errei para o bem com o Lucas Silva, não queria o Lucas no time, não queria o Vidalba, por exemplo, no time. Então, se for para o bem, que todo mundo entre lá, que entre o Wallace, que entre Lautaro, a gente está aqui pelo Cruzeiro e ninguém vai ficar triste porque a nossa opinião não prevaleceu. Pelo contrário, o Caio fazendo gol, o Lautaro fazendo gol, o Cruzeiro ganhando, eu estou aqui feliz demais porque a gente sabe que tudo pelo Cruzeiro e o Cruzeiro bem deixa todo mundo mais feliz. É isso, só para completar, acho que vocês já falaram muito a questão da confiança e tudo mais, do fato do Caio ser um jogador muito jovem. Eu só queria ressaltar o quanto é satisfatório ver um atacante que chuta forte. Simplesmente odeia goleiros, assim, jogador que não tem dó, o goleiro vai quebrar a mão. Paciência, irmão, é só tirar a mão e tomar o gol. E o Caio Jorge chutou com muita força, inclusive aquela segunda finalização no travessão. Tem uma defesinha ali do Rossi, né, que consegue dar uma desviadinha na bola, senão seria o segundo gol. E acho que o Caio está num momento que, como vocês falaram bem, a confiança fala por si. No segundo tempo teve outras oportunidades, até aquela de canhotinha ali que pegou meio mascado, mas belo jogo do Caio, mais uma vez. Ele está realmente se provando um jogador de alto nível, aquele cara que a Juventus buscou, né, aqui no Santos, que teve dificuldade para se firmar, e aprendeu com um cara assim que sabia finalizar, né, o tal de Cristiano Ronaldo. Deu algumas lições para o Caio Jorge aí. Acho que elas demoraram um pouquinho para maturar na cabeça dele, mas agora ele está conseguindo botar em prática aí. Então, assim, vamos torcer. Eu também não vejo com nenhum absurdo que em algum momento ele possa receber proposta para voltar ao futebol europeu, mas o contrato é longo, o Cruzeiro investiu bastante nele, né? Vamos deixar o Caio jogar bastante aí, ter a sua sequência, porque ele merece ser titular no momento. E aí o Gabigol, o Pereira, o Lautaro, o Dineno, o resto que dispute posição, né? Porque hoje a vaga do Caio Jorge está cativa no ataque do Cruzeiro e no coração dos cruzeirenses também, viu? Que homem,